Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final. Entre aqui e conheça a proposta do canal. Conheça as playlists que nós temos por aqui sobre vários temas diferentes. Com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse, que você goste, que você sinta afinidade. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixe nos comentários a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos, que eu irei fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. E uma das várias playlists que nós temos por aqui é sobre culturas e religiões diferentes que existem por aí. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. E hoje nós vamos falar então sobre os Shakers, ou Shakers, que é como se escreve, que é um povo diferente, com uma cultura diferente, com crenças diferentes e que parece que está já em extinção devido a seguir certas crenças que eles seguem. Então nós vamos conhecer hoje a história desse povo que um dia existiu, como que é hoje, o que ainda existe dessa cultura, no que eles acreditavam, qual que é a crença, qual que é a história, a origem, as curiosidades deste povo, dessa cultura que é muito diferente. Talvez você nunca tenha ouvido falar. E vai conhecer essa nova cultura aqui através deste vídeo de hoje, para aumentar o seu conhecimento sobre que existe isso ou que um dia existiu, e vai ver o quanto é diferente. É uma crença diferente que acabou levando à extinção esse povo. Então vamos ao vídeo de hoje conhecer mais uma cultura ou religião diferente que existe pelo mundo. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Lembrando você de algo muito importante: se você gosta desses assuntos, desses tipos de vídeo sobre culturas diferentes, religiões diferentes que existem aí pelo mundo afora, igrejas diferentes, onde acontecem coisas diferentes, crenças diferentes, costumes diferentes, nós já temos aqui no canal uma playlist com vários vídeos sobre esses assuntos, onde você encontra histórias sobre religiões, culturas, igrejas diferentes que existem por aí e que podem existir alguma mais perto de você do que você imagina, e talvez você não saiba o que acontece lá, que tipo de cultura ou religião é essa, o que acontece dentro desse tipo de comunidade. Então é importante para aumentar o seu conhecimento sobre o assunto, para você conhecer, entender melhor como que acontece, como que é essas culturas. Então nós já temos muitos vídeos por aqui que você pode conferir depois que assistir esse daqui, na playlist sobre esse assunto. E hoje então você vai conhecer a história dos Shakers ou Shakers, que é como se escreve, e é assim que eu falei em outros vídeos onde essa cultura aparece. Eu falei Shakers, não tá errado não, é como se escreve. Só que a pronúncia correta, mais bonitinha, é Shakers. Então, os Shakers, eles são uma organização religiosa quase extinta, cujo nome formal é Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. É uma seita religiosa cristã, milenarista, não trinitária, restauracionista, fundada aproximadamente em 1747 na Inglaterra, a partir de uma cisão de uma comunidade Quaker ou Quaker, mas o correto é Quaker, que é uma outra comunidade, então. E aí, dessa cisão, eles ficaram conhecidos como Shaking Quakers, por causa de seu comportamento frenético durante os cultos, suas práticas de sacudir, dançar, girar, falar, gritar e cantar em línguas. Com base nos ideais igualitários,
de seus integrantes, as mulheres assumiram papéis de liderança espiritual ao lado dos homens, incluindo líderes fundadores como Jane e James Wardley, Ann Lee e Lucy Wright. O shakerismo combinou aspectos do Quaker, camisarde francês e crenças e práticas milenares, juntamente com as revelações da visionária Ann Lee, conhecida como Mãe Ann, que trouxe o shakerismo para a América. Ann Lee e um pequeno grupo de discípulos vieram para a América em 1774 e começaram a fazer proselitismo de sua sede em Watervliet, em Nova York. Em 10 anos, o movimento era de vários milhares de pessoas, com comunidades que cresciam em torno dos ideais de celibato, igualdade dos sexos, pacifismo e milenarismo, que eles tinham a crença de que Cristo já havia retornado à Terra na forma de Ann Lee. Além de fundar comunidades e adorar, os Shakers eram conhecidos por sua inventividade e contribuições culturais na forma de música e artesanato. Os primeiros Shakers eram membros da Wardley Society, um ramo do Quakerismo fundado por James e Jane Wardley. A Wardley Society desenvolveu-se no noroeste da Inglaterra em 1747 e foi um dos vários grupos semelhantes que se formaram como resultado de mudança nas práticas Quaker. Enquanto os Quakers se moviam para reuniões silenciosas, os Shaking Quakers ainda escolhiam participar de tremores, gritos, cantos e outras expressões de espiritualidade estática. Os membros da Wardley Society acreditavam que podiam receber mensagens diretas de Deus e antecipavam a segunda vinda de Cristo na forma de uma mulher. A mãe Ann Lee nasceu em 29 de fevereiro de 1736 em Manchester, na Inglaterra. Advogava por um estilo de vida simples, pela igualdade de gênero e pelo celibato e abandono do casamento. Fundadora da Sociedade Unida de Crentes na Segunda Aparição de Cristo, os Shakers acreditavam que a mãe Ann incorporava todas as perfeições de Deus na forma feminina, que na verdade ela era a segunda vinda de Cristo. Lee, junto com outros Shakers, foi presa por suas crenças. Em 1774, porém, após ser libertada da prisão, ela teve uma visão que a levou a embarcar em uma viagem para o que logo seriam os Estados Unidos. Naquela época, ela descreveu sua dedicação aos princípios do celibato, pacifismo e simplicidade. Ela morreu em 8 de setembro de 1784 em Watervliet, Nova York, enterrada no Shaker Cemetery, em Colônia, em Nova York. Os Shakers tiveram a sorte de os movimentos revivalistas serem populares em Nova York. Naquela época, sua mensagem criou raízes. Mãe Ann, Elder Joseph Meacham e Eldres Lucy Wright viajaram e pregaram por toda a região, fazendo proselitismo e expandindo seu grupo por Nova York, Nova Inglaterra e para o oeste, para Ohio,
Indiana e Kentucky. Em 1774, os Shakers iniciaram uma migração da Inglaterra para as colônias britânicas na América do Norte, principalmente com um assentamento em Watervliet, em Nova York, atual colônia, no condado de Albany, em Nova York. Eles adotaram um estilo de vida utópico celibatário, comunitário, pacifista, com um culto carismático, uniforme e de igualdade entre os sexos, que eles institucionalizaram em sua sociedade na década de 1780. Eles também são conhecidos por sua vida simples, por um estilo arquitetônico, inovação tecnológica, música e móveis típicos. No seu auge, em 1826, chegaram a existir entre 2.000 e 4.000 Shakers, que viviam em 19 grandes comunidades em 8 estados e outras diversas comunidades menores, sendo que muitas delas tiveram curta duração. Entre 1837 e meados de 1850, os Shakers experimentaram a Era das Manifestações, um período durante o qual os membros da comunidade tiveram visões e falaram em línguas, revelando ideias que se manifestaram através das palavras de Madre Anne e das obras das mãos dos Shakers. Uma dessas manifestações envolvia uma visão de Madre Anne conduzindo o exército celestial pela aldeia a 1 metro ou 1 metro do chão. Pocahontas apareceu para uma jovem e muitos outros começaram a falar em línguas e a entrar em transe. Nesse período expressaram suas revelações espirituais em canções, danças e desenhos. As notícias desses eventos surpreendentes se espalharam pela comunidade e muitos compareceram ao culto Shakers para testemunhar as manifestações por si mesmos. Desenhos de presente do próximo mundo também se tornaram populares. Igualmente, a Era das Manifestações levou a um aumento na comunidade Shakers. Alguns membros, no entanto, duvidaram da realidade das visões e ficaram preocupados com o influxo de forasteiro nas comunidades. As regras da vida Shaker foram reforçadas e isso levou a um êxodo de alguns membros da comunidade. Os Shakers viviam em grupos sociais, formados por mulheres celibatárias e homens vivendo em dormitórios. Os grupos mantinham todas as propriedades em comum e todos os Shakers colocaram sua fé e energias no trabalho de suas mãos. Isso eles sentiram. Era uma maneira de construir o reino de Deus. As comunidades Shaker eram altamente consideradas pela qualidade e prosperidade de suas fazendas e por suas interações éticas com a comunidade em geral. Eles também eram conhecidos por suas invenções, que incluíam itens como a hélice, a serra circular e a roda d'água da turbina, além do prendedor de roupa. Os Shakers eram e ainda são conhecidos por seus belos móveis simples e finamente trabalhados e seus desenhos de presente que retratavam visões do reino de Deus. Nas décadas seguintes, o interesse pelo shakerismo diminuiu rapidamente devido, em grande parte, à insistência no celibato. Portanto, não tinham filhos e dependiam de novas conversões. Para compensar a ausência de filhos, algumas comunidades acolhiam órfãos ou crianças de famílias carentes, mas poucas dessas permaneciam nas comunidades após atingir a idade adulta. Nesse contexto, também, o número de integrantes que morriam ou abandonavam as comunidades passou a ser superior ao número de novos integrantes.
Deste modo, no início do século XX havia apenas 1.000 membros e no início do século XXI havia apenas alguns Shakers remanescentes em uma comunidade no Maine. Em 2019 havia apenas uma comunidade Shaker ativa, que é a Sabbath-Day Lake Shaker Village, no estado do Maine, que tinha apenas 2 integrantes. Muitas das instalações dos antigos assentamentos Shakers foram convertidas em museus. Para os moradores da comunidade Hancock, que funcionou no estado de Massachusetts entre 1790 e 1960, Hancock era uma comunidade rural. Recebiam adeptos ao prometer o paraíso na terra. Na verdade, o que eles ofereciam era muito trabalho, proporcionado pelos bens materiais. Para os Shakers, quanto mais conforto houvesse, mais tempo livre haveria para louvar a Deus. Há na casa principal avisos que denotam o severo relacionamento deles com o dinheiro. Visitas eram bem-vindas, mas deviam pagar pela hospedagem e comida. As roupas e objetos de uso pessoal eram, a rigor, propriedade da comunidade. Os produtos fabricados lá eram vendidos para as cidades vizinhas e gozavam de boa reputação no mercado. O próprio nome Shaker diz respeito ao tipo de religiosidade que eles praticavam. Shaker, em inglês, significa algo como chacoalhante, e era assim, em êxtase, que eles ficavam durante os cultos. Na comunidade, homens e mulheres trabalhavam. Eles se sentavam em bancos separados à mesa e para as reuniões e, claro, dormiam em quartos separados. Regularmente, os companheiros de quarto eram trocados para que um membro da comunidade não nutrisse uma amizade especial por outro, graças à convivência prolongada. Hoje, o Museu Hancock, em Pittsfield, oeste do estado, procura reproduzir a rotina dos Shakers no século XIX, inclusive com encenação ao vivo. Em 1830, 300 pessoas viviam na Hancock, quando em 1960 a propriedade Hancock foi comprada por um grupo de pessoas da região interessadas nos Shakers. Moravam lá 2 mulheres, as últimas representantes da comunidade. São 20 prédios onde o que chama a atenção é a simplicidade e o caráter funcional. Os mais importantes são o casarão, em que os fiéis viviam, e o estábulo circular de pedra, construído em 1826. Um exemplo da arquitetura rural tradicional da Nova Inglaterra. Os Shakers eram ou são milenaristas que seguem os ensinamentos da Bíblia e da Madre Ann Lee e dos líderes que vieram depois dela. Com base nesta escritura, eles acreditam que Jesus foi a primeira ressurreição masculina, enquanto Ann Lee foi a segunda ressurreição feminina. Como vários outros grupos religiosos nos Estados Unidos, eles vivem separados do mundo, mas interagem com a comunidade em geral por meio do comércio. E a maior característica dos Shakers é o celibato. Eles acreditam no celibato mesmo dentro do casamento. Eles adotam crianças ou aceitam convertidos para manter a comunidade. Igualdade de gênero. Os Shakers são notáveis por sua crença na igualdade de gênero. Homens e mulheres são considerados iguais em todos os aspectos da vida, incluindo a liderança religiosa. Outra característica é a propriedade comum de bens. Eles têm uma vida comunitária, vivem em comunidade autossuficientes, onde todos os membros trabalham juntos para o bem comum.
Também o pacifismo, eles são muito pacifistas e se opõem à guerra e à violência. Eles também seguem a confissão de pecados aos presbíteros. Também acreditam na retirada do mundo em comunidades, somente Shaker. A crença em uma apostasia geral, uma profecia moderna, o livre-arbítrio do homem e o ideal de uma vida comunitária. Eles não consideravam o batismo ou qualquer outra ordenança essencial para a salvação. Alguns praticavam vegetarianismo. Shakers conduzem cultos regulares em edifícios simples semelhantes às casas de reunião Quaker. Inicialmente, esses cultos eram cheios de explosões emocionais e selvagens, durante as quais os membros cantavam ou falavam em línguas, se sacudiam, dançavam ou se contorciam. Os serviços posteriores foram mais organizados e incluíram danças coreográficas, canções, marchas e gestos. Sobre a contribuição cultural, os Shakers e o Shakerismo tiveram um impacto profundo na cultura americana, embora hoje essa religião esteja essencialmente extinta. Algumas das práticas e crenças desenvolvidas através do Shakerismo ainda são altamente relevantes hoje. Entre os mais significativos estão o igualitarismo entre os sexos e a gestão cuidadora da terra e dos recursos. Talvez mais significativo do que a contribuição ao longo prazo deles para a religião seja seu legado estético, científico e cultural. Os Shakers são conhecidos por suas contribuições para a música, dança e designer de móveis. Eles criaram muitos hinos e canções, bem como danças e rituais. Seus móveis são apreciados por sua simplicidade, funcionalidade e qualidade de artesanato. As canções dos Shakers tiveram um grande impacto no folk americano e na música espiritual. "'Tis a Gift to be Simple", uma canção de Shaker, ainda é cantada nos Estados Unidos e foi reconhecida como a igualmente popular Lord of the Dance. As invenções dos Shakers ajudaram a expandir a agricultura americana durante o século XIX e continuam a fornecer uma base para novas inovações. E os móveis de estilo Shaker e a decoração da casa continuam sendo um elemento básico do designer de móveis americanos. Olha só a importância de saber sobre culturas diferentes. Aqui tem um monte de coisas que você não sabia, talvez. E olha a importância dessa cultura Shaker e o reflexo, a importância que isso ainda tem até hoje em diversas áreas, principalmente nos Estados Unidos, que é onde viveu a maior concentração de Shakers, e que hoje, até lá, já está praticamente extinto devido a essa crença no celibato que eles têm. A comunidade ela vai diminuindo e não tem descendentes para continuar aquela comunidade, aquela crença, e daí assim acaba virando tudo museu, como está lá nos Estados Unidos, para quem quiser ir visitar e conferir de perto como era essa cultura, tudo o que um dia já aconteceu ali. E como disse aqui, existe um outro grupo semelhante que vive assim bem isolado do mundo, que são os Amish e os Menonitas, mas principalmente os Amish, que é uma cultura bem forte e que é muito presente na Pensilvânia, em Lancaster, que é onde tem a maior comunidade Amish dos Estados Unidos, que fica a poucas horas de Nova York. E já tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre Amish e Menonitas. Tem toda a história deles, todas essas crenças e o que faz eles se tornarem o grupo isolado do mundo. É o mundinho deles, é aquela comunidade onde eles vivem, onde eles praticam a crença deles, onde eles têm os costumes deles.
muito próprio deles, desde do modo de se vestir, enfim, tá tudo explicado no vídeo que já temos aqui sobre a cultura Amish e Menonita que tem no Brasil, inclusive. Se você assistir aquele vídeo, você vai saber de tudo isso e por onde que andam, onde que existem essas comunidades aqui no Brasil. E também tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre a Pensilvânia, história completa com todas essas características desse lugar e o que torna esse lugar o berço e palco de inúmeras religiões, inclusive os Shakers, os Quakers, que também existem lá, e Amish, né? A maior concentração do povo Amish está na Pensilvânia, em Lancaster. Então, assim como os Shakers, também existem outros grupos, como os Amish, que são grupos muito fechados em sua própria cultura e são isolados do mundo por causa de suas crenças, costumes e aquilo que eles seguem. Você também pode conferir o vídeo sobre o povo cigano, que também é a história, é toda essa cultura diferente, todos esses costumes diferentes da cultura cigana que existe e que já foi muito forte um dia. Hoje, talvez, os ciganos eles não estão mais tão nômades como eles eram uma vez, né? Que existiam os acampamentos ciganos em diversas cidades por aí, inclusive nas cidades onde eu morei. Existia muito de acontecer de vez em quando chegar um acampamento cigano na cidade. Faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer, né? Me parece que hoje eles estão menos nômades, né? Eles não saem mais em acampamentos por aí, eles já vivem em casas e trabalham em outras áreas. Mas se você quer conferir a história da cultura cigana, tudo que um dia já aconteceu, de como que eles viviam e as crenças que existem dentro desse povo cigano, assista o vídeo que já temos por aqui. Tá bem completo. E tem também outros vídeos sobre outras histórias de igrejas que existem por aí, de crenças diferentes que existem, aquelas igrejas e religiões polêmicas que existem, né? As religiões dos famosos, das celebridades, que às vezes sai na mídia alguma polêmica relacionada a isso. E tem já essas histórias por aqui, sobre a cientologia, sobre a igreja Hillsong, sobre outras igrejas que tem por aqui, que com certeza talvez tenha na tua cidade, e você nem sabe o que acontece lá dentro. Assista esses outros vídeos que já temos por aqui, para você conhecer melhor o assunto, para aumentar o seu conhecimento sobre essas crenças diferentes. Então já temos muito conteúdo sobre isso e também temos os vídeos sobre as cidades, sobre os lugares do mundo diferentes que existem, como a Pensilvânia, que é palco de muitas religiões diferentes e que aparece lá muitas vezes os Shakers, os Quakers. Só que eu falei Shaker e Quaker naquele vídeo. E tem outras religiões por lá também, tem toda essa história. Tem vídeo de outras cidades, outros lugares, sobre a Finlândia, sobre Verona, sobre Paris. História completa desses lugares. E logo vai ter mais. É um tipo de vídeo que dá muito trabalho para fazer. E você sempre vai encontrar vídeos novos sobre esses assuntos por aqui, entre outros. Sobre espiritismo tem vários, sobre histórias diferentes, culturas diferentes, sobre os hippies. Fica aqui no Diário da Vida e confira tudo isso que nós já temos por aqui. Se você não encontrar aquilo que você gostaria de saber mais, deixa nos comentários a sua sugestão para um futuro vídeo. Simplesmente eu te peço, conheça as playlists que temos por aqui. Confira aqueles conteúdos que for do seu interesse e deixa a sua sugestão de conteúdo, deixa o seu comentário sobre o que você ainda gostaria de encontrar por aqui que ainda não temos. Quais são as culturas, religiões, igrejas diferentes que você gostaria de encontrar vídeo parecido com este aqui no Diário da Vida? Sobre qual cidade do mundo que você gostaria de encontrar um vídeo bem completo contando toda a história? Cada vídeo desses é uma aula de história que você tem, onde você aprende muitas coisas sobre fatos que um dia já aconteceram, sobre coisas que ainda acontecem que talvez você não tenha conhecimento sobre isso. Então, é uma oportunidade de você conhecer esses lugares que existem sem sair do lugar. Né? No conforto aí da sua casa, você conhece através de várias imagens desses lugares
e conhece a história de tudo que já aconteceu em cada lugar desse. O seu comentário ele é muito importante aqui no Diário da Vida e é sempre muito bem-vindo porque nos ajuda na construção desse canal que é feito para você. Então, deixa o seu comentário com a sua sugestão para um próximo vídeo. Fica aqui no Diário da Vida, se inscreve, compartilha com outras pessoas que também gostam desses temas e fica sempre acompanhando, porque sempre temos conteúdos novos sobre esses assuntos e sobre outros assuntos também. Confira a diversidade de temas que temos nas nossas playlists por aqui. E muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.